bom dia! Sou a professora Adriana, do Centro Educacional Herança do Senhor. Tudo bem com vocês, meus amores? Sintam-se todos abraçados. A professora está morrendo de saudade de vocês. Tudo bom? Bora lá para mais uma videoaula de história. Hoje a professora vai falar sobre como eram as primeiras cidades, como que foram construídas as primeiras cidades. E esse assunto encontra-se no nosso livro, tá? Na página 364. Então, a professora vai explicar agora como eram essas primeiras cidades, como surgiu essas primeiras cidades. Lembrando que o Brasil, os portugueses queriam o quê? Colonizar o Brasil. Lembram das capitanias hereditárias, do governo geral? Então, portugueses queriam colonizar o Brasil, né? Portugal queria colonizar o Brasil, colônia. Então, os índios já estavam aqui, eles já tinham todo aquele processo, as suas aldeias, tudo direitinho. Então, no governo geral, quando eles vieram para cá, eles trouxeram várias pessoas, vários nobres, e cada pessoa vieram comerciantes, vieram juízes, vieram pessoas para cada qual ficar responsável para colonizar ainda mais o território brasileiro. Então, eles vieram vários colonos, trouxeram africanos, vieram com eles também os jesuítas, né, os primeiros padres no Brasil. Então, vieram várias pessoas para colonizar esse Brasil. Então, eles observaram que por meio da agricultura, tá, que foi um fator muito importante para o crescimento das cidades, para a construção das cidades, que não existiam cidade. Então, primeiro surgiu a primeira capital do Brasil, Salvador. Eles escolheram aquele local ali estratégico, que era perto do rio também, entendeu? Então, lá naquela cidade, então eles decidiram ali, naquela capital ali, construir a primeira cidade. Então, como eu falei para vocês, vieram os jesuítas, então eles construíram catedrais, que eram as igrejas, eles construíram as muralhas para defender o Brasil de ataques, né? Porque os franceses, lembram dos franceses? Eles queriam também explorar o Brasil por conta do pau-brasil e outras riquezas, né, minerais. Então, lá se construiu a primeira cidade, tá? As primeiras casas, porque antes eram pequenas vilas e eles sentiram essa necessidade porque foi crescendo muito, como eu falei, conforme a agricultura. A agricultura foi um fator crucial, tá? A criação do gado. Então, eles escolheram essa cidade, ficar perto do rio, né? Para fazer a irrigação dessas plantações e assim foi se abrangendo. Então, aquela vila já ficou pequena. Então, vamos construir uma cidade maior com cada coisa. Então, eles construíram ali a câmara, colocaram a cadeia também, as igrejas. E as primeiras casas, elas eram construídas de pau a pique. Pau a pique, professora, o que é isso? Sei não. Pau a pique é aquele barro, o barro amassado. Eles amassavam o barro, misturavam com bambu, com palha, e ali eles criavam as primeiras casas. Então, Salvador, no início, tinha somente 6 ruas, tá? Tinha aquela pessoa ali responsável, então Salvador teve somente 6 ruas, então essa foi a primeira cidade a ser construída, tá? Então, como eu falei, a agricultura foi muito importante para o crescimento dessas cidades. Lembra que eu falei do Mendes de Sá e do seu sobrinho Estácio de Sá? Então, Estácio de Sá, ele fundou a segunda capital do Brasil, que ele nomeou de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele escolheu esse nome porque era meados de janeiro e ficava perto do rio, né? Então, hoje em dia é a nossa cidade maravilhosa. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Então, foi ali a segunda também, por ser um local estratégico, muito bem localizado, tá? Então, ali se criou mais uma cidade. Então, essa outra cidade também, eles fizeram do mesmo jeito, tá? Os nobres, os comerciantes,
botavam ali o forte, colocavam, já tinha a câmara e a cadeia ali, tá? Para ser tudo organizado, bem direitinho. As igrejas, né, as catedrais, os jesuítas estavam ali, eles queriam evangelizar os indígenas e os colonos africanos, todo mundo estava ali. Então, se tornou-se uma nova cidade, tá? Então, para explicar para vocês que as primeiras cidades, elas não tinham saneamento básico, eram com poucas ruas, as casas eram feitas de barro, tá? Mas com o tempo teve essa necessidade de ampliar cada vez mais, porque o Brasil estava ficando colonizado. E com isso surgiram novas cidades, né? Existem as cidades mais antigas do Brasil. Então, a São Sebastião ficou conhecido como Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa. Quem nunca ouviu falar do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, né? Hoje em dia é uma cidade muito visitada mesmo. E assim surgiram novas cidades também, as cidades mais antigas, como Olinda, tá? É uma das cidades mais antigas que tem também, é muito visitada também, muito bonita, conhecida pelos seus gigantes bonecos de Olinda, que fica no mês de carnaval, ela é muito visitada. O frevo, entre outras culturas. São Vicente, Natal, São Francisco do Sul, essas são as cidades mais antigas do Brasil. Então, assim surgiu as primeiras cidades do Brasil, tá? Lembre-se que a agricultura teve um fator crucial nesse crescimento, tá? Das cidades. Então as casas eram de barro, feito com pau a pico, né? Amassado, barro amassado, entendeu? Então assim foram surgindo as novas cidades. Beijos, até a próxima aula!